Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Fernanda e os pequenos produtores se unem para lutar contra Otávio e a empacotadora Carnes Max. Entra um novo personagem na história. Otávio e seus homens, todos armados, chegam ao rancho de Fernanda. Fernanda enfrenta Otávio. Otávio vai forçar Júlia a ficar com ele. Se liguem no resumo semanal da novela A Desalmada, de 15 a 19 de agosto, para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 15 de agosto. Germán avisa Edgar que já conseguiu com que 3 dos produtores vendam o gado para eles. Edgar diz que Germán ofereceu um preço muito alto para os produtores. Germán diz que é o preço justo e que os produtores agora ganharão a comissão que ficava para Túlio e um pouco mais. Otávio diz a Letícia que quer que Fernanda represente a fazenda dele nas corridas. Letícia não concorda, não quer Fernanda perto de Rafael e diz que também seria muito injusto com a Isabela, que apesar de tudo apoia Rafael e vai para a capital com eles para ajudá-lo. Fernanda diz a Otávio que a esposa dele tem razão, pede licença e vai embora. Irritada, Fernanda conta a Joana o que aconteceu na fazenda de Otávio. Fernanda diz a Joana que ela não sabe o que ela daria para estar ao lado de Rafael, o apoiando, cuidando dele. Mas não pode, e a Isabela tem esse lugar de novo. Na cidade do México, Rafael começa o seu tratamento. Enquanto Ângela está entretendo Roberto, Isabela fica ao lado de Rafael o tempo todo. Sozinho, Rafael olha uma foto de Fernanda e chora. Vão se passar alguns dias. Joana diz a Fernanda que sabe que ela não conseguiu esquecer o Rafael. Fernanda diz que não esqueceu, assim como nunca vai esquecer o que o pai dele fez com ela. E também não vai esquecer que algum dia fará Otávio pagar. Júlia diz a Isabela que convém a elas que o Rafael fique paralítico, porque vai facilitar muito as coisas para elas, principalmente para Isabela. Isabela diz à mãe que ama Rafael e Roberto e pergunta por que a mãe não entende, se também esteve entre 2 amores. Júlia fica sem graça com o comentário de Isabela, mas não diz nada. Fernanda sofre pelo que fez com Rafael. Ela diz que a única coisa que queria fazer era justiça e terminou machucando o homem que devolveu a sua alma. Fernanda pede para Deus ajudar Rafael. Diz que só quer que ele seja feliz, ainda que seja com outra mulher. O médico informa a Rafael que ele precisará fazer reabilitação, mas vai voltar a caminhar. Feliz, Rafael diz que fará o que for preciso. Davi liga para Clara e dá notícias de Rafael. Fernanda fica feliz ao saber que Rafael voltará a caminhar. Germán vai ao rancho de Fernanda e tenta convencê-la a vender os seus animais para a empacotadora. Fernanda diz para Germán não perder o seu tempo, porque está claro para ela que o senhor Toscano, ele e todos os que estão na empacotadora não têm ideia do que é justo. Fernanda diz que ela sim, e continuará insistindo para que ninguém venda os seus gados para eles. Fernanda manda Germán ir embora do seu rancho e não voltar nunca mais. Isabela diz para Rafael nunca duvidar que o amor dela por ele é imenso e o beija. Rafael vê Fernanda e Isabela e a beija com paixão. Aflita, Sandra diz a Fernanda e Clara que o padrasto já saiu da cadeia. Rafael retorna para a fazenda. Ao ver Roberto e Ângela tão próximos, Rafael diz que fica feliz por eles continuarem juntos. Fernanda diz que o padrasto de Sandra ficou livre por falta de provas e eles precisam ficar atentos caso ele apareça no rancho. Durante a noite, armada, Fernanda chega à fazenda de Otávio e entra na casa sem que a vejam. Roberto leva Isabela em casa e os dois se beijam. Escondida, Fernanda vê quando Otávio entra na biblioteca com Rafael. Rafael diz ao pai que desde criança ele é o seu herói. Otávio diz a Rafael que sente muito orgulho dele e o ama. Otávio diz que com ele, o filho aprenderá todo o necessário para administrar um negócio, mas, sobretudo, vai aprender a tirar do caminho tudo que o atrapalhe. Fernanda fica indignada com o que ouve.
Otávio diz a Rafael que acha que o Guzmán está por trás do que aconteceu com ele, pois já havia mandado lhe dar uma surra quando perdeu a corrida para Fernanda. Rafael diz que o pai é um bom homem. Cínico, Otávio diz que se esforça todos os dias para ser um bom exemplo para ele. Fernanda se sente enojada ao ouvir Otávio. Isabela diz a Rafael que ficará uns dias na fazenda para cuidar dele. Rafael não quer, mas Otávio, Júlia e Letícia insistem para que Isabela fique e Rafael acaba cedendo. Marcela diz a Rosalina que elas precisam averiguar se Miriam não deixou nenhum pecado inconfessável onde morava, porque se tiver, Luiz, cheio de ciúmes, não vai mais querer saber dela. Isabela fica furiosa por Rafael ter a mandado ficar em um quarto de hóspedes. Júlia diz que o importante é que ela está na fazenda e coloca na cabeça dela que se ela engravidar de Rafael, estará unida para sempre a ele e terá acesso ao dinheiro dos toscanos. Júlia diz que Isabela tem que se apressar antes que a caipira volte a se aproximar de Rafael. Rafael encontra Fernanda na fazenda. Surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Terça-feira, 16 de agosto. Rafael escuta um barulho e chama Fernanda para o quarto dele. Rafael diz que no hospital, Fernanda disse que os dois não poderiam ficar juntos e pergunta se ela se arrependeu. Fernanda responde que não e que continua pensando que é melhor para eles. Rafael pergunta se Fernanda quer deixá-lo louco, diz que está disposto a tudo por ela e questiona se ela não quer, porque duvida que ele possa voltar a caminhar. Fernanda diz que claro que não, que isso não importa e que deseja que ele seja muito feliz, mas é muito tarde para os dois. Fernanda diz que precisa seguir os seus planos e Rafael não está neles. Magoado, Rafael diz a Fernanda que é a última vez que permite que ela o machuque sem razão, que ela pode ir tranquila, que para ele ficou claríssimo que ela nunca vai perdoá-lo. Rafael manda a Fernanda ir embora da casa dele e, sobretudo, sair da vida dele. Letícia chama a Rafael e ele manda a Fernanda se esconder no banheiro. Letícia pergunta se Rafael está incomodado por Isabela ter ficado na fazenda. Rafael aproveita que Fernanda ainda está ali e diz à mãe: pensando melhor, acredito que a Isabela era o melhor que poderia ter acontecido para mim. Letícia diz para Rafael não confundir agradecimento com amor e pergunta por Fernanda. Rafael diz à mãe que a partir daquele momento, Fernanda está morta para ele. Arrasada ao escutar o que Rafael diz, Fernanda chora. Isabela oferece dinheiro a Maria para que ela lhe conte tudo o que se passa na fazenda. Maria aceita e elas combinam de manter aquela conversa somente entre as duas. Um homem misterioso observa a fazenda de Otávio. Antes de sair da fazenda, Fernanda entra no quarto de Otávio. Ele está só e dormindo. Fernanda aponta a arma para Otávio e diz em pensamento que ele arruinou a vida dela 2 vezes e não vai permitir que ele volte a fazer o mesmo. De repente, os empregados da fazenda escutam um tiro. Pela manhã, Antônio vê um cartaz onde diz que Otávio está morto, como merece. Martina diz que o povoado está cheio daquele cartaz. Luiz avisa Joana sobre Otávio e ela vai falar com Fernanda. Fernanda jura a Joana que não matou Otávio. Letícia dormiu no quarto de hóspedes para não acordar Otávio e, como não viu o marido pela manhã, fica apavorada ao receber a ligação de uma amiga, lhe perguntando sobre a morte de Otávio. Luiz mostra o cartaz para Fernanda e pergunta de onde saiu aquilo. Fernanda diz a Luiz e Joana que à noite foi à fazenda Primor, tinha a intenção de matar Otávio, mas não o matou. Ela conta a eles como tudo aconteceu. Fernanda saiu da casa chorando muito, disse que é uma maldita covarde e pediu perdão a Santiago. Deu um tiro em direção à casa de Otávio e foi embora. Otávio chega em casa. Letícia fica aliviada ao ver que ele está bem. Carmelo chega e mostra os cartazes para Otávio. Sozinhos, Carmelo e Otávio suspeitam de que Fernanda tenha feito aquilo. Otávio diz a Carmelo que se Fernanda continuar lhe faltando com respeito, vai desejar não ter ficado viva. Um bêbado se aproxima de Clara, diz que a conhece e tenta agarrá-la à força. O homem misterioso que apareceu na fazenda de Otávio chega e defende Clara. Otávio, Carmelo e seus homens, todos armados, chegam ao rancho de Fernanda. Furioso,
Otávio mostra o cartaz a Fernanda e pergunta se foi ela quem fez aquilo. Fernanda enfrenta Otávio e pergunta que razões teria para fazer aquilo, se Otávio lhe fez algo para que ela reagisse assim. Otávio diz que é óbvio que ela não gostou de ter que ficar longe do filho dele, por isso está colocando os produtores contra ele, para que não vendam para a empacotadora. Otávio grita que Fernanda está o atacando. Isabela tranquiliza Rafael, dizendo que Otávio está bem, que nada de mal aconteceu a ele. Furiosa, Fernanda diz que Otávio roubou as terras do seu esposo para construir a empacotadora. Otávio Jamantão, nojento e escroto, diz a Fernanda que não é nenhum bandido, é um homem de negócios. Otávio diz que não tirou nada de ninguém e que a empresa dele foi construída legalmente. Fernanda diz que duvida, porque eles tiraram muitos produtores das terras deles para poderem construir o seu negócio ao lado do rio. Fernanda diz que Otávio pode acreditar, porque se ela quisesse matá-lo, já teria feito isso. Fernanda rasga o cartaz e joga em Otávio. Mateu e outros produtores chegam ao rancho para defender Fernanda. Otávio diz que Fernanda está se metendo com a pessoa errada e que se ela insistir, eles voltarão a se ver. Fernanda diz que ele pode ter certeza disso. Sandra diz a Clara que é melhor ela contar logo a Davi sobre o seu passado, porque será pior se ele ou a mãe dele ficar sabendo por um bêbado como que tentou agarrar ela. Fernanda diz a Joana e Luiz que ainda que tenha se passado 3 anos, vai denunciar Otávio pelo assassinato de Santiago. Otávio diz a Carmelo que gosta muito de Fernanda, como nunca gostou de outra mulher, mas isso não é o suficiente para colocar em risco o que ele tem. Otávio diz que não vai voltar a baixar a guarda com ela e que dessa vez Fernanda Linhares tem que morrer. Quarta-feira, 17 de agosto. Carmelo diz que se Otávio quiser, agora mesmo ele se encarrega de Fernanda. Otávio diz para Carmelo não ser tonto, que esse seria o pior momento para fazer isso, porque os amigos de Fernanda viram eles chegarem armados no rancho e a discussão que tiveram. Otávio diz que já pensou na maneira de controlar Fernanda e aquele bando de produtores mortos de fome. Luiz diz a Joana que por amor a Rafael, Fernanda não conseguiu matar Otávio Toscano. Edgar diz a Otávio que Germán quer pagar mais para os produtores. Germán chega e Otávio diz que não gosta nada do que ele está fazendo com os produtores. Germán diz a Otávio que Edgar está roubando a empacotadora com a ajuda de Túlio e por isso não deixam ele ver a contabilidade. Germán diz que se não fosse por Otávio e Letícia, ele e a sua família estariam na rua. Por isso, ele não vai deixar que roubem nenhum centavo dele. Falso, Otávio demonstra estar agradecido a Germán, mas diz que aquele assunto é muito delicado e ele pessoalmente vai resolver com Edgar. O homem misterioso chega ao restaurante de Luiz. Ao vê-lo, intrigada, Miriam se pergunta onde já o viu. Otávio manda Germán não oferecer nada aos produtores sem antes consultá-lo. Pedro diz a Fernanda que a empacotadora o enganou e ainda lhe deve o dinheiro do gado que ele vendeu para Germán. Para manter Rafael longe de Fernanda, Otávio diz ao filho que hoje está convencido de que a Isabela é a mulher certa para ele. Mateu diz a Fernanda que será muito difícil lutar contra Otávio Toscano e que, além dele, muitos produtores tiveram que vender barato as suas terras para a empacotadora. Mateu comenta o caso de Santiago e diz que Joana também o conhecia. Furiosa, Fernanda diz que até ali Otávio Toscano chegou e que amanhã mesmo eles vão vender os seus animais em ensino alto. Marcela escuta Pietro dizendo a Erasmo que onde a mãe morava, ela saiu com um advogado por 1 ano e ele o tratava como um filho. Pietro diz que o pai não sabe e não é para Erasmo contar para ele. Germán diz a Ângela que Otávio não autorizou o aumento que ele prometeu aos pequenos produtores. Germán diz que tem um relógio que vale muito. Vai vendê-lo para pagar a diferença que prometeu aos produtores, porque a sua palavra e honra valem mais. Marcela diz a Rosalina que já sabe o que fazer para se livrarem de Miriam, mas ela terá que fazer o que ela pedir sem perguntar nada, para não estragar o seu plano. A mando de Otávio, Moreno tenta impedir que Fernanda e os produtores vendam os animais em ensino alto. Maria fica de olho quando a avó e Letícia falam sobre Rafael e Fernanda. Moreno diz a Fernanda que sente muito, mas há um alerta sanitário e eles não poderão passar para vender o gado em ensino alto.
Fernanda diz a Moreno que sabe de quem ele está cumprindo ordens e quanto mais obstáculos colocarem para ela, mais vontade ela vai colocar no que quer. Fernanda manda Mateu entrar no caminhão e segui-la. Pietro diz a Maria que se fosse por ele, os dois já seriam namorados. Maria diz que também quer ser namorada dele e Pietro a beija. Marcela coloca seu plano em prática e como escutou Pietro dizendo a Erasmo que o advogado fazia a mãe dele feliz sempre que lhe dava doces de leite, ela encomenda os doces e manda colocar a entrega que é do advogado para Miriam. Maria diz à avó que também gosta do Gabriel e não sabe se deve ficar com ele ou com Pietro. Francisca diz para ela escolher o que a emociona mais. Na cabana, Otávio e Júlia discutem. Assustada, ela tenta ir embora. Otávio não permite, diz para ela não resistir porque ele gosta mais e a agarra à força. Fernanda e os produtores chegam à empacotadora e ela diz que não sairá de lá até falar com Otávio Toscano. Júlia chora depois de Otávio ter a forçado ficar com ele. Otávio diz que não pôde se controlar, que ela desperta nele um instinto como se ele fosse um animal. Júlia diz que a ela ninguém trata assim, manda ele para o inferno e vai embora. Otávio age como se não tivesse feito nada e se pergunta o que está acontecendo com Júlia. O homem misterioso entra escondido na empacotadora. Ele coloca explosivos no lugar. Fernanda diz a Edgar que sabe que foi Otávio que impediu que eles vendessem um gado em Ensino Alto, porque ele é o único com suficiente poder em todo o povoado para mover a polícia e todas as autoridades. O homem coloca fogo nos explosivos e quando está saindo, um dos guardas o persegue. Fernanda, Joana, Edgar e os produtores se assustam quando uma parte da empacotadora explode. Quinta-feira, 18 de agosto. Os empregados saem da empacotadora correndo. O segurança diz a Edgar que foi um atentado. Ele viu os explosivos e um homem, que agora os seguranças estão seguindo. Edgar coloca a culpa da explosão em Fernanda e manda os seguranças não permitirem que eles saiam dali. Ele avisa Otávio do ocorrido. O comandante Moreno está com Fernanda no escritório quando Otávio chega. Fernanda pergunta se Otávio quer deixar as famílias dos produtores morrerem de fome, se eles não venderem todo o gado para a empacotadora dele. Otávio diz que não e que ela e todos os produtores são livres para vender o gado onde tiverem vontade. Fernanda diz que não acredita nele. Otávio diz que é uma pena que Fernanda não trabalhe para ele, porque com aquele caráter que tem, os dois fariam grandes coisas. Fernanda diz que não pode trabalhar com alguém que roubou os produtores. Otávio volta a negar que tenha roubado a terra do marido dela e pergunta por que ela se aproximou de Rafael. Fernanda diz que não sabia que Rafael era filho dele, porque se soubesse, nunca teria se aproximado dele. Fernanda diz que não entende como Rafael, tão bom como é, seja filho dele. Otávio diz a Fernanda que as autoridades vão investigar se ela é culpada ou inocente pelo atentado à empacotadora e que, pelo bem dela, espera que ela seja inocente. Fernanda encontra o homem misterioso dentro do seu caminhão e ele faz gesto para ela não dizer nada. Otávio diz a Carmelo que vai aproveitar o que aconteceu para deixar Fernanda mais mal com Rafael, porque é importante que diante do filho ele fique como a vítima de Fernanda e depois ele a terá comendo em sua mão. Longe da empacotadora, Fernanda manda o homem sair do caminhão e diz que foi ele que colocou os explosivos na empacotadora. O homem diz a Fernanda que queria fazer mal somente à empacotadora, porque aquela gente deve para ele e vão lhe pagar. Ele diz que é melhor para Fernanda e seus amigos não saberem nada sobre ele e vai embora. Davi escuta Antônio dizendo para Otávio que acha que não é o momento para desprestigiar Fernanda, pois pode trazer problemas para eles se voltarem a falar da morte do marido dela. Otávio diz que não importa e Antônio vai fazer o que ele disser. Roberto chora por causa de Isabela. Ângela o consola e diz que se importa com o que acontece com ele. Germán procura Pedro e paga o que prometeu a ele. Davi diz a Rafael que Fernanda é a principal suspeita do atentado à empacotadora. Rafael diz que tem certeza de que Fernanda não é capaz de fazer algo assim e que ela é uma mulher boa, não uma desalmada como quer fazer todos acreditarem. O homem misterioso chega ao restaurante de Luiz e Fernanda diz que vai falar com ele, pois precisa saber o que Otávio Toscano lhe deve. Pinta um clima entre Ângela e Roberto e eles se beijam.
Sem graça, Ângela diz que vai embora porque já está tarde. Rafael diz ao pai que ficará no povoado para defender o que é deles e que a partir de agora os inimigos do pai também são seus inimigos. Otávio tenta colocar a culpa em Fernanda pelo que aconteceu na empacotadora e diz que quer que Rafael abra os olhos em relação a ela. Rafael defende Fernanda. Otávio diz que Fernanda não é uma boa pessoa e o tempo lhe dará razão. Fernanda se aproxima do homem. Diz que para fazer a vida de Otávio Toscano impossível, eles não precisam ser amigos e afirma que foi ele quem esparramou a notícia sobre a morte de Otávio. Otávio diz a Germã que já resolveu tudo com Edgar e não quer que os dois voltem a discutir. Otávio diz que quando mandar Germã fazer algo, quer que ele simplesmente faça sem reclamar. Fernanda propõe ao homem que os dois juntos pensem em algo para que não falhe e Otávio pague. Rafael liga para Luiz. Diz que não sabe em que Fernanda está metida e por que tem tantos problemas com o pai dele. E pede para ele dizer se sabe algo e não esconder nada, porque ele precisa saber, seja o que for. Luiz diz que vai contar para que Rafael saiba a verdade e ninguém se atreva a dizer coisas que não são. Pietro vai à fazenda e pede Francisca para namorar com Maria. Francisca permite. O homem nega se unir com Fernanda e diz que quando chegar o momento de matar o desgraçado do Otávio Toscano, nem ele nem ninguém vai impedi-lo. Fernanda revela a ele que Otávio matou Santiago e roubou as terras dele. Por isso, ela o odeia tanto e vai fazê-lo sofrer lentamente para que pague por tudo que lhe fez. O homem diz a Fernanda que também tem bem claro o que quer fazer e dentro dos seus planos não está a arrastar ninguém com ele. Ele vai embora sem nem mesmo dizer o seu nome a Fernanda. Rafael diz que sabe que o pai, de propósito, fez uma denúncia de um surto de leptospirose para que os produtores não pudessem vender em ensino alto. Otávio fica surpreso. Sexta-feira, 19 de agosto. Otávio diz a Rafael que não sabe de onde ele tirou aquela informação, que está enganado e ele não tem nada a ver com aquela denúncia. Otávio mais uma vez tenta deixar Fernanda mal diante de Rafael. Fala sobre a venda dos gados, Túlio e Germã. E diz que Fernanda também teve culpa por convencer os produtores a venderem o gado em ensino alto. Rafael diz ao pai que conheceu Túlio. Ele se aproveitava dos produtores, então foi ele quem disse que era melhor eles venderem em ensino alto. Otávio se faz de ofendido, nega mais uma vez que tenha feito a denúncia e diz que se Rafael não confia nele, é melhor ir embora para a Itália. Fernanda diz a Luiz que não conseguiu convencer o homem a se unir a ela contra Otávio. Rafael diz ao pai que acredita nele. Mais tarde, Rafael diz a Isabela que quer lhe mostrar algo e fica de pé. Logo os dois caem na cama. Isabela diz que está muito feliz e beija Rafael. Pedro diz a Fernanda que Germã lhe disse que vendeu o seu relógio para poder pagá-los, porque a empacotadora não quis pagar mais. Fernanda não acredita e diz que Pedro não pode continuar acreditando no pessoal da empacotadora. Rafael e Isabela passam a noite juntos. Rafael diz que não quer que ela tenha falsas esperanças, quando nem ele sabe o que quer. Isabela diz que está disposta a correr o risco. Pede para que ele deixe ela desfrutar aquele tempo com ele e depois, se ele se der conta de que ela não é para ele, ela vai se afastar. Moreno mostra a foto do homem misterioso a Antônio e diz que está o seguindo. Antônio liga para Otávio, diz que César Franco está no povoado e manda ele tomar cuidado. Otávio fica furioso e manda Antônio pegar César. Otávio manda Antônio dizer para Martina esparramar por todo o povoado que aquele assassino está solto, para que ninguém se atreva a dar emprego para ele. O patrão de Pietro entrega a encomenda que chegou para Miriam. Pietro estranha ao ver que é do advogado e pede para o patrão deixar guardado lá. Moreno leva César para a delegacia. Luiz vê tudo. Depois ele conta a Fernanda e Joana que escutou Moreno chamando ele de César Franco. Eles escutam a mensagem de Martina, dizendo que César Franco está no povoado e esteve na prisão porque tentou matar um empresário da região. Moreno acusa César pelo atentado à empacotadora. César diz que não tem ideia do que ele está falando e que se não tem provas contra ele, é melhor deixá-lo livre. Rafael diz a Otávio que chegou ao povoado um homem que há alguns anos tentou matá-lo. Rafael pergunta por quê. Otávio diz que nunca soube, mas ele está de volta ao povoado. Rafael fica preocupado com o pai. Antônio aconselha César a ir embora do povoado. César diz que faz o que quer e manda ele avisar o Toscano que vai ficar.
Pietro comenta com Erasmo sobre a encomenda que a mãe recebeu, mas diz que não sabe se dirá a ela. Roberto e Ângela continuam se dando muito bem e convivendo como amigos. Júlia mostra a Otávio seu pescoço e diz que ele a maltratou. Otávio diz que não teve a intenção de ofendê-la e manda ela esquecer o que aconteceu. Júlia diz que se para ele foi qualquer coisa, para ela foi a pior humilhação que já sofreu. Otávio diz que se ela se arrepender, não terá volta, porque ele não voltará com ela. Júlia, bisca devassa, diz que Otávio se sente muito seguro porque sabe que ela não pode viver sem ele. Júlia pergunta se pode passar uns dias na fazenda e ele manda ela resolver com Letícia. Marcela vai ao trabalho de Pietro e pega a encomenda de Miriam. Rafael diz aos produtores que juntamente com Germán vai ser encarregado das negociações entre eles e a empacotadora da sua família. Fernanda diz que nenhum toscano é de confiança. Rafael diz que a sua família é gente trabalhadora e o seu pai tem lutado pelo bem-estar e o progresso do povoado. Fernanda pergunta às custas de quê, se de passar por cima de quem seja necessário. Rafael diz que ela não tem o direito de falar assim da família dele, ainda mais sem provas. Fernanda diz que defender o povo é o justo, e essa é uma das razões pela qual eles não podem estar juntos, ainda que ela não espera que ele entenda. Rafael diz que nos negócios não tem que haver nada pessoal. Rafael diz aos produtores que estão dispostos a apoiá-los, mas para isso eles devem confiar neles e que se eles mudarem de ideia, já sabem onde encontrá-los. Marcela chega ao restaurante. Diz a Luiz que está com uma encomenda para Miriam, que um advogado mandou e que escutou o Pietro falar muito sobre ele, que o via como um segundo pai. Fernanda vê quando Antônio, Moreno e Martina quer expulsar César do povoado. Fernanda pergunta se César sabe algo sobre gado e oferece trabalho a ele. O povo aplaude a atitude de Fernanda. Irritado, Luiz pergunta a Pietro quem é o tal advogado que mandou aquela encomenda para a mãe dele. Pietro diz ao pai que Heriberto é um ex-namorado da sua mãe, mas ele desapareceu do mapa e ela deixou de falar dele. Isabela conta para Ângela que passou a noite com Rafael e pede que ela ajude mais um pouco com Roberto, porque Rafael logo a pedirá em casamento outra vez. César aceita a oferta de Fernanda e vai para o rancho com ela. Antônio deixa Otávio a par de tudo e Otávio diz que precisa manter os dois vigiados. Isabela procura Roberto querendo se divertir com ele. Roberto a rejeita e diz que anda muito ocupado. Isabela fica furiosa por ser rejeitada. César escuta quando Joana diz a Fernanda que se ela explicasse tudo para Rafael, teria uma oportunidade de voltar a viver, voltar a começarem juntos, mas longe dali, sem tanto ódio. Fernanda pergunta se Joana acredita que ela pode ser feliz com o filho do homem que a violentou. César fica surpreso com o que ouve.